Mestres Jedi carregam uma aura tão enigmática quanto Qui-Gon Jinn, conhecido como o Rebelde da Ordem, mentor e mestre de Obi-Wan Kenobi. Qui-Gon esconde muitos segredos dos quais nem foram mostrados nas telas, e é sobre ele que falaremos no episódio de hoje da minissérie 10 Fatos Desconhecidos sobre Qui-Gon Jinn. Os imperiais a todos os cidadãos espalhados pela galáxia. Eu sou o Almirante Olugo e sejam todos bem-vindos à divisão Estrela Mortis. Well, my beloved Imperials, o grande Jedi Qui-Gon Jinn, o grande mestre, será o tema do vídeo de hoje. Entretanto, contudo, antes de mais nada, goste de assistir o canal, sempre assiste com a família, na hora do café, na hora do almoço, qualquer hora. Então você já é um nerd, já é um imperial, por isso se inscreva e ative o sininho, pois só assim você fica sem perder absolutamente nada que vos trago aqui. Foi treinado por ninguém menos que Conde Dooku. O grande público conhece Dooku apenas como um vilão Sith, mas antes de se tornar Darth Tyrannus, ele foi um mestre Jedi muito respeitado. Qui-Gon foi seu aprendiz e herdou muito da filosofia crítica de Dooku em relação ao Conselho Jedi. Esse histórico explica por que Qui-Gon frequentemente desafiava as ordens do Conselho, agindo segundo sua própria interpretação da Força. Ele foi um dos poucos Jedi a estudar profundamente as profecias. A maioria dos Jedi via as antigas profecias da Força como misticismo ultrapassado, mas Qui-Gon não. Ele acreditava na profecia do Escolhido e foi um dos poucos que estudou os textos antigos dos videntes Jedi. Isso o levou a reconhecer Anakin Skywalker como escolhido ainda em A Ameaça Fantasma, algo que nem Obi-Wan nem o Conselho compreendiam de imediato. Teve visões que o atormentaram no livro Mestre e Aprendiz. Qui-Gon começa a ter visões do futuro, um fenômeno raro mesmo entre os Jedi. Uma das visões envolvia a morte de pessoas inocentes em Pijalo, o que o levou a romper protocolos e agir preventivamente. Essas experiências moldaram sua percepção da Força como algo vivo e mutável. Quase recusou treinar Obi-Wan Kenobi. Isso aqui é pouco sabido, mas no início da relação, Qui-Gon não queria treinar Obi-Wan. Ele acreditava que o garoto era muito rígido e propenso a seguir cegamente o dogma Jedi, algo que ia de encontro à sua própria natureza. Foi só com o tempo e situações extremas que os dois passaram a se entender e formar um laço genuíno. Foi o primeiro Jedi a descobrir a imortalidade na Força. Mesmo depois da morte, Qui-Gon manteve contato com os vivos, um feito inédito para um Jedi até então. Segundo The Clone Wars e o cânone expandido, ele descobriu como preservar sua consciência na Força com a ajuda dos Whills, mas não conseguiu manifestar-se plenamente como fantasma, só como voz. Os Whills eram como uma ordem monástica de sacerdotes da Força, que o instruíram para isso. Seus ensinamentos seriam a base para que Yoda e Obi-Wan dominassem esse poder posteriormente. Teve um breve romance. Embora os Jedi não pudessem formar vínculos emocionais, Qui-Gon teve um envolvimento romântico com a Rainha da Lua Pijal, Fenri, quando ainda era Padawan. O relacionamento não vingou, mas é mencionado em Mestre e Aprendiz como uma lembrança que marcou profundamente seu entendimento sobre compaixão, laços e sacrifício. Ele acreditava que o Conselho Jedi estava corrompido. Qui-Gon viu o Conselho Jedi como excessivamente burocrático e desligado da verdadeira vontade da Força.
Em diversas ocasiões, ele tomou decisões contrárias às ordens diretas dos mestres, e há indícios que ele considerava abandonar a ordem, não para se tornar um Sith, mas para se tornar um guardião da força, livre de hierarquias. Ele quase morreu, mas salvou uma raça inteira da extinção. Em missões anteriores a Naboo, Qui-Gon e Obi-Wan salvaram os colonos dos Shuraden, espécie mineradora de um planeta remoto. O problema? A República apoiava as corporações que exploravam o planeta. Ao desafiar os interesses políticos, Qui-Gon quase foi expulso da Ordem, e só foi poupado por influência de Dooku. Ele era sensível ao fluxo de força viva. Enquanto a maioria dos Jedi era adepta da chamada força cósmica, visão distante e mediativa, Qui-Gon era sensível à força viva. Isso o tornava mais impulsivo, mais intuitivo e mais conectado com a vida ao redor. Essa conexão direta é o que permitiu inclusive suas visões e sua sobrevivência espiritual após a morte. A sua morte alterou o destino da galáxia. Se Qui-Gon tivesse sobrevivido, o destino de Anakin e da galáxia poderia ter sido completamente diferente. George Lucas já afirmou que Qui-Gon seria um pai ideal para Anakin, alguém que entendia a importância do equilíbrio emocional. Obi-Wan, embora sábio, era muito jovem e rígido para lidar com o escolhido. A ausência de Qui-Gon pode ter sido o erro fatal que levou à ascensão de Darth Vader. E assim encerro mais um capítulo aqui na Divisão Estrela Mortis. Espero que vocês aí do outro lado tenham gostado. E caso você, meu caro, minha cara, tenha apreciado todos os contextos, todos os assuntos abordados aqui por obséquio, considere se tornar parte do movimento de restauração, de ressurreição de nosso glorioso Império. E quer ajudar mais ainda o canal? Na verdade é o que eu peço para vocês. Então está aqui, ó, tá vendo isso aqui do lado? A quantia que você achar necessária. 2 créditos imperiais que o seu coração permitir. Desde já eu os agradeço, nerds! E não deixe, por favor, nunca de fazer as 3 coisas necessárias: curtir, comentar e compartilhar para difundirmos a ideia de resgate do nosso regime por todos os cantos da galáxia. Vejo vocês na próxima. As I always say, long live the Empire. E como eu sempre digo, vida longa